No dia 29 de junho de 2021, um homem estava na frente da casa, no bairro Palestina, em Canidé, que fica no Ceará. Ele fazia uma manutenção no portão, plena luz do dia, enquanto a filha dele estava ali, por perto, só ajudando. Era uma cena comum, né, que a gente vê no dia a dia aí nos bairros. Só que do outro lado da rua, dois homens observavam toda essa cena. E eles não estavam ali por acaso. Eles estavam esperando o momento certo para se aproximar. E quando esse momento chegou, os disparos começaram. O alvo era aquele homem que estava ali consertando o portão. Mas a filha dele, ao ver o pai cair, machucado, correu para tentar ajudar. E nessa tentativa desesperada de salvar o pai, ela também acabou sendo atingida. Naquele momento, a cidade de Canindé achou que estava diante de uma tentativa de homicídio comum. Poderia ter sido uma briga, uma vingança, talvez até alguma dívida de jogo desse homem. Mas quando a polícia começou a investigar quem tinha mandado matar aquele homem, o que apareceu foi uma história tão bizarra, tão difícil de acreditar, que a cidade inteira parou para acompanhar todo esse caso criminal tão perturbador. Porque, gente, segundo a investigação, foi a própria esposa da vítima, desse homem, que teria mandado matar ele. E a bizarrice desse caso não está no fato de ela ter mandado matar o marido, mas sim no motivo por que ela fez isso. Porque, gente, ela descobriu que o marido estava tendo relações íntimas com a própria filha. Pois é, esse caso está pesado demais, tem vários gatilhos emocionais, principalmente por envolver violência, família e suspeitas muito terríveis. Então, por favor, veja aí seu limite e fique bem. Vamos entender essa história agora desde o início, né? O Jaelson Camelo de Oliveira tinha 39 anos e morava na cidade de Canidé, no Ceará. Uma cidade muito conhecida pela religiosidade, principalmente por causa do Santuário de São Francisco das Chagas, um dos grandes pontos de peregrinação do Brasil. Mas em 2021, Canidé ficou conhecida por essa história aí totalmente perturbadora que eu vou contar para vocês. O Jaelson vivia no bairro Palestina com a companheira, uma mulher chamada Maria Aparecida Barroso de Souza. Ela tinha 36 anos e trabalhava como agente de microcrédito e era descrita ali por todos como uma pessoa muito trabalhadora e era uma pessoa legal, bem vista ali na comunidade. Além dos dois, ali na casa também vivia uma jovem de 20 anos, que era a filha biológica do Jaelson. Como a identidade dela não foi revelada, durante o vídeo eu vou chamar essa moça de Dani. E antes de continuar, tem uma informação sobre o Jaelson que vocês precisam saber. Porque o Jaelson, ele já tinha sido conselheiro tutelar de Canindé, ou seja, ele ocupou um cargo ligado diretamente à proteção de crianças e adolescentes, mas ele acabou sendo afastado depois que ele retirou uma criança da guarda da mãe e entregou ao pai, mesmo contrariando uma decisão judicial. E esse detalhe é importante porque mostra que o Jaelson, ele não era apenas um homem qualquer ali naquela cidade. Ele já tinha ocupado uma função de responsabilidade, uma função que exigia ética, cuidado e respeito à lei. Coisa que a gente viu que ele não tinha nenhuma, né? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a filha biológica do Jaelson, da Dani. A mãe dela sempre contou que o pai biológico dela era o Jaelson. Mas durante anos o Jaelson não reconheceu essa paternidade. E a mãe dela tentou fazer de tudo para que ele assumisse, pagasse a pensão e tivesse ali responsabilidade de pai. Até que quando a Dani tinha cerca de 10 anos, a justiça determinou, enfim, um exame de DNA. E o resultado confirmou que o Jaelson era, sim, o pai biológico da Dani. E a partir desse resultado, o Jaelson mudou completamente. Ele passou a insistir para que a filha fosse morar com ele. A mãe da Dani não confiava nada no Jaelson, ela não gostava da índole dele. Sabia, gente, que ele não era uma boa pessoa. Ela resistiu o quanto pôde, falava para a Dani que o pai não era quem ele dizia ser e que ela iria sofrer se fosse lá morar com ele. Mas a pressão do Jaelson e também ele fazendo ali a cabeça de uma adolescente de 12 anos, acabou que a Dani foi morar com o pai. E a mãe dela não conseguiu mais, gente, evitar isso e acabou deixando. E esse detalhe é uma das partes mais
incômodas desse caso, porque anos depois, quando tudo isso vem à tona, o delegado responsável pela investigação quis saber exatamente quando a relação íntima, né? Vamos chamar assim, porque eu não posso dar outro nome aqui, porque senão o YouTube restringe esse vídeo. Mas ele queria saber quando essa relação entre pai e filha teria realmente começado. Porque, como eu já disse, a Dani foi morar com o Jaelson quando ela tinha 12 anos de idade. E durante toda a investigação, tanto o Jaelson quanto a Dani afirmam que o relacionamento dos dois começou quando ela já era maior de idade. Mas o que incomoda muito aqui é que ele fez muita questão de levar a Dani para dentro da casa dele quando ela tinha apenas 12 anos. E daí fica a dúvida, né? Será que esse abuso não começou quando ela tinha 12 anos, 13 anos, 14? Então, em resumo, para qualquer pessoa que olhe esse caso hoje, fica com essa sensação terrível de que tem muita coisa errada nessa história. Bom, gente, mas enquanto toda essa história se desenvolvia, o Jaelson tinha a companheira dele, né? A Maria Aparecida. Para todo mundo que via de fora essa família, né? Para vizinhos, familiares, amigos, eles pareciam uma família normal, né? Esposo, marido e a filha biológica que foi morar com eles. Mas entre quatro paredes, era praticamente um inferno aquela casa, porque o Jaelson, ele era extremamente violento e a Maria Aparecida sofria agressões e ameaças constantes vindas dele. A Maria afirma que ela tentou terminar esse relacionamento várias vezes, mas o Jaelson, ele não aceitava. Ela tinha medo dele. Muito medo do que ele poderia fazer com ela. Para o delegado responsável do caso, Daniel Aragão, a Maria Aparecida relatou situações de ameaça e muita pressão psicológica. O Jaelson dizia sempre para ela que se ela tentasse sair da casa ou denunciá-lo, ele iria atrás dela e tiraria a vida dela com as próprias mãos. Então, ela vivia dessa forma, né? Com medo e sob muita pressão. Ela não sabia se um dia conseguiria sair disso tudo, né? Dessa violência. Mas daí veio uma informação que fez a Maria tomar uma coragem que ela nem sabia que ela tinha. E essa informação veio do Antônio Erelson. Na época, ele tinha 26 anos e ele era casado, mas mantinha um relacionamento extraconjugal com a filha biológica do Jaelson, com a Dani. Os dois tinham esse caso aí e em um determinado momento a Dani convidou o Erelson para participar de um encontro íntimo a três, ou seja, ela, ele e outro homem. Só que para ele participar disso aí tinha uma condição. O ambiente tinha que ser totalmente escuro para que a identidade do terceiro homem envolvido não fosse revelada. E o Erelson aceitou ali, né? Esse momento íntimo. Então, aí, no dia marcado, ele foi até a casa, tava tudo bem escuro ali no quarto, depois do vucu-vucu. O Erelson ficou muito curioso para saber quem tinha sido aquele outro homem que tinha participado da então brincadeira. Com a curiosidade gritando, ele acabou indo e acendeu a luz. E foi aí que ele descobriu que a terceira pessoa dessa relação aí era o Jaelson, o pai da Dani. O Erilson ficou completamente transtornado com isso. No mesmo momento, ele discutiu com o Jaelson e saiu da casa ali nervoso da vida. Só que ele decidiu que ele contaria tudo para a esposa do Jaelson, a Maria Aparecida. E quando ela ficou sabendo disso, para ela, essa tinha sido a gota d'água que transbordou a caixa d'água. Para ela descobrir que o companheiro mantinha relações íntimas com a própria filha, era algo totalmente imperdoável. Foi nesse momento que a Maria Aparecida deu dinheiro para o Erilson. Ele ficou responsável por achar os matadores que tirariam a vida do Jaelson. O valor pago pela Maria, né, para tirar a vida do companheiro muda de acordo com as fontes, mas gira em torno de 3 a 5 mil reais. O Erilson, então, contratou 2 homens. Um foi identificado como Israel de Souza Silva, de 20 anos, e o outro é um adolescente de 17 anos, que, pela idade,
não teve o nome divulgado. Agora que os matadores tinham sido contratados e pagos, chegou o dia do ataque, que foi em 29 de junho de 2021. E daí foi aquele começo do vídeo, né? Que o Jaelson estava em frente de casa, a filha dele estava ali com ele. Do outro lado, os executores aguardaram o momento que na cabeça deles estava certo, se aproximaram e efetuaram os disparos. O Jaelson foi atingido gravemente na região do abdômen e a Dani, ao tentar ajudar o pai, também foi atingida na região do olho. O Jaelson e a Dani foram socorridos e levados para o hospital em Fortaleza, para o Instituto Dr. José Frota. Os ferimentos da Dani eram mais leves, mas o Jaelson ficou internado na UTI. Os dois executores foram identificados e presos ainda no mesmo dia. Segundo as informações divulgadas, eles foram encontrados ainda com a arma usada no crime. A partir daí, a polícia começou a investigar, né, para saber o que tinha acontecido. E foi através dos celulares, né, dos dois que foram presos ali por atirarem, que os investigadores encontraram as conversas que apontavam o Erilson, né, como quem tinha pagado eles. O Erilson foi levado para depor e, diante das provas, ele acabou confessando. A confissão do Erilson levou a polícia direto para Maria Aparecida. Diante de todas as provas, ela acabou confessando também o crime. No dia 27 de setembro de 2021, cerca de 3 meses depois do ataque, a Maria Aparecida e o Erilson também foram presos. E foi no momento da prisão deles que a cidade de Canindé descobriu o motivo real por trás desse crime todo. E a história explodiu ali na cidade. A relação entre pai e filha é algo que choca muito, incomoda e até difícil de engolir e de falar. Mas juridicamente, no Brasil, uma relação incestuosa entre dois adultos por si só não é considerado crime. Mas se essa relação entre todas as aspas aqui, o relação, começou quando a Dani era menor de 14 anos, aí sim, o Jaelson poderia ser preso, né? Porque daí configuraria crime de abuso. Nesse ponto da nossa história, o Jaelson ainda estava no hospital e ele foi ouvido pelo delegado do caso. E em nenhum momento o Jaelson negou que ele mantinha relações com a filha. Ele chorou e disse que os dois eram totalmente apaixonados, mas afirmou que o relacionamento só teria começado quando a Dani tinha 18 anos. A Dani também foi ouvida pelo delegado. O depoimento dela durou quase 3 horas. Durante todo o depoimento, ela confirmou a versão do Jaelson. Ela disse que os dois tinham se relacionado, sim, mas que tudo tinha começado quando ela já era maior de idade. Só que o delegado e todos nós aqui desconfiamos muito dessa versão, né, gente? Aí eu não posso deixar de comentar com vocês que durante todo o tempo que o Jaelson ficou hospitalizado, a Dani ficou ao lado dele o tempo inteiro. Bom, falando agora das prisões. A Maria Aparecida conseguiu liberdade provisória no dia 11 de outubro de 2021. A defesa argumentou que ela era ré primária, tinha bons antecedentes, residência fixa e um filho para cuidar. O Erilson continuou preso por mais tempo, o que causou uma revolta na família dele. Mas no dia 25 de outubro de 2021, a justiça também concedeu liberdade provisória para ele. E é aqui que esse caso começa a entrar no limbo, porque depois dessa explosão inicial na mídia, as informações praticamente sumiram. Não tem mais nada, não tem sobre o julgamento, não se encontra mais detalhes sobre esse caso. A última notícia que eu encontrei desse caso e que eu nem consegui confirmar se é verídica ou não é que o Jaelson e a Dani tinham saído da cidade. Ninguém sabia se os dois ainda estavam ou não juntos, mas que eles não moravam mais ali. No fim, esse caso tem diversas camadas perturbadoras. E na minha humilde opinião, o Jaelson começou sim a abusar da filha assim que ela foi morar com ele. E querem saber mais? Também na minha opinião, eu quero muito saber a opinião de vocês. Isto, independente da idade, deveria sim ser considerado crime. E aí, o que vocês acham? A gente conversa nos comentários, a gente se vê toda terça às 8 da noite. Um beijão pra vocês. Se cuidem por aí, pessoal.